Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e ao irmão Adriano que me convidou para estar fazendo esta live. Um resumo aqui da nossa lição de número 5. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. A lição é número 5. O título diz o seguinte: o reinado de Acasias. O textuário diz: tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois o justo Deus prova os corações. Isso encontra escrito em Salmo 7, número 9, versículo 9. Bom, a verdade prática diz o seguinte: a coragem de Elias é exemplo, é incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Muito bem. A leitura bíblica é bastante extensa, nós vamos resumir o máximo, porque é muito extensa a lição, mas se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 1, do verso 1 ao 8. E do verso 13 ao 17. Muito bem. Os irmãos sabem que o reinado de Israel foi dividido. O princípio começou com Saul, depois com o rei Davi, mais 40 anos, e com Salomão. 120 anos de reinado unido. Com a sucessão ao trono do rei Roboão, o reino então passou a ser dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul se chamava Judá e o reino do norte passou a ser chamado de Israel. E o primeiro rei de Israel, todo mundo já estudamos nas lições anteriores, era Jeroboão. Com Reoboão o reino foi dividido. Muito bem. Depois de Jeroboão, Acabe também foi rei do reino do norte. Acasias agora assume o trono, sendo o sucessor do seu pai Acabe. Nós não vamos fazer a leitura porque é muito extensa, mas vamos tecer aqui alguns comentários. Mas já citei para os irmãos onde que se encontra o texto bíblico básico. É muito extenso, então vai tomar muito tempo. Mas vamos então objetivamente para o comentário da nossa lição. O primeiro objetivo específico diz descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo tópico, e o segundo objetivo também, fala sobre a coragem de Elias. Terceiro objetivo, está no terceiro tópico, é identificar as consequências dos atos de Acasias. Muito bem. Meus irmãos, o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, ou seja, adoração aos ídolos, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. Muito bem. Meus irmãos, nós sabemos que os reis que antecederam a Acasias foram todos idólatras a partir de Jeroboão. A partir de Jeroboão estabeleceu-se uma idolatria incontrolável no reinado do norte, começando com Jeroboão, Roboão e agora, depois Acabe e agora Acasias. Nós sabemos que Acasias, ele era filho de uma ímpia rainha chamada Jezabel, que nem pertencia ao povo de Israel. Então, ele herdou não só o trono, mas herdou também toda a idolatria, os pecados do seu pai Acabe, e foi um dos piores reis de Israel. E agora o seu filho, seguindo o péssimo exemplo dos seus antecessores, também comete o mesmo pecado de idolatria, o que desagradou
o nosso Deus. Ele então, sofrendo uma queda lá do seu palácio, ele ficou gravemente ferido. Ao invés de ele consultar a Deus, ele mandou que os seus servos fossem a uma cidade que pertencia aos filisteus, a consultar um deus chamado Baal-zebub, que era considerado o deus da adivinhação, né? Então, sobre o seu destino, se ele viveria ou morreria. Nesse ínterim, Deus manda o profeta Elias encontrar-se com os mensageiros de Acasias, dizendo se não havia Deus em Israel, para ele consultar um outro Deus de uma outra nação diferente. A idolatria, meus irmãos, é algo que afronta Deus. Deus se sente afrontado quando alguém dos seus troca a sua adoração para um Deus diferente, né? Alguém que coloca algo. Idolatria também não é somente adorar um ídolo. Isso sim é idolatria, mas não é só isso. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, no nosso coração, Deus se sente afrontado e, consequentemente, nós sofremos aquilo que realmente a gente está merecendo, porque nós trocamos o nosso Deus por algo que não deveria ser trocado. Então, aqui fala também o reinado marcado pela idolatria. Muito bem. Se fôssemos falar sobre idolatria, nós iríamos muito longe, porque é um assunto bastante profundo falar sobre idolatria. Porque não é só ídolo, mas poderíamos ter ídolos no nosso coração, né? Bom, então o reinado deste rei foi marcado pela idolatria. O deus de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus ao sudeste de Canaã. Então, ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiro para consultar essa divindade, entre aspas, porque não é divindade é só o nosso Deus, né? A fim de saber se viveria ou morreria. Um erro muito grave da parte deste rei, porque ele deveria ser não só líder político, mas principalmente líder espiritual, o que ele não foi e que seus antecessores também não foram. Então Acasias segue os mesmos passos dos seus pais, dos seus antecessores, né? Infelizmente, este rei cometeu este grave erro. Meus irmãos, Acasias foi um dos mais difíceis, o reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Era mencionado na Bíblia como um rei que fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, imitou a Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reino de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Muito bem. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Um pai só pode passar pelo seu filho aquilo que ele conhece. Acabe, apesar de saber quem era Deus e tal, mas seguiu o exemplo de Jezabel. E isto ele passou para o seu filho. E o que aconteceu foi o pior possível, né? Que poderia acontecer em um reinado idólatra. O segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: Elias desafia a adoração a Baal. Justamente numa época em que a idolatria se alastrava cada vez mais no reino do norte, Deus levanta um homem cujo nome era Elias. E nós sabemos que Elias, o significado da palavra Elias significa só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus, justamente para confrontar a idolatria do endeusamento de Baal que alastrava-se nas terras de Israel. Então, este corajoso profeta, né, diz aqui a corajosa intervenção de Elias. Ele então já tinha enfrentado Acabe e Jezabel. Agora também ele precisa enfrentar o seu sucessor, que é Acasias. E fazendo assim, ele também é enfrentado pelo próprio rei, que ao receber a notícia, ele pergunta: quem foi o homem que mandou vocês de volta? Aí eles deram para
os mensageiros do rei, como ele se vestia, a sua aparência, ele só pode ser Elias, o profeta Elias. E mandou que seu soldado fosse buscá-lo. Mas Deus entrou em ação, descendo o fogo do céu, fazendo consumir os 2 primeiros grupos de 50 soldados com os seus líderes. Mas o terceiro, ele fez o seguinte: ele já tinha sabido da morte daqueles 2 primeiros exércitos que foram em busca da captura de Elias. Muito bem. Mas agora este terceiro, ele faz diferente. Este capitão do agrupamento, temendo pela sua própria vida, ele então ajoelha e pede misericórdia, que o profeta tivesse misericórdia da sua vida. Então o anjo que estava ali conversando, falando com Elias, disse: desce com este, e ele desceu. E o importante, irmão, é o seguinte, que Elias não temeu, mesmo diante do rei, ele não diminuiu, né, a força da sua mensagem. A mesma mensagem que Deus tinha mandado ele falar para os mensageiros do rei, ele agora na frente do rei não temeu. Ele disse para o rei que realmente ele não desceria vivo daquela cama. E o ministério de fogo. Nós sabemos que Elias foi um profeta, seu ministério foi marcado pelo fogo divino. Aqui, pode ser chamado profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença de Deus não estivesse no fogo, né? Mas foi Deus que mandou aquele fogo. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Então o ministério de Elias é considerado um ministério de fogo. Glória a Deus. Terceiro tópico da nossa lição diz o seguinte: a doença de Acasias. Deus julgou Acasias pela sua idolatria. Ele caiu, né? Teve aquele ferimento grave, e a medicina naquele tempo ainda era muito acanhada, não é verdade? Podemos dizer assim. E não tinha cura, mas sabemos que se ele se dedicasse a Deus, Deus poderia curá-lo daquela enfermidade, como aconteceu com Ezequias. Quem conhece a história de Ezequias sabe, né, que Deus também determinou que Ezequias ia morrer. Só que Ezequias, ele se humilhou, virou o rosto para a parede e conversou com Deus, e Deus mudou a sentença. Não tinha médico que curasse também a doença de Ezequias. Mas como ele se humilhou, Deus então o curou pela sua grande bondade e misericórdia. Mas Acasias não fez assim. Com Acasias, Deus fez completamente diferente. Ao receber a notícia da própria boca de Elias, que ele não desceria vivo daquela cama, o rei então morreu. Então, a consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Olha, irmão, Deus não tolera a obstinação, né? Deus não tolera. Lá no capítulo 10, verso 26 de Hebreus, está escrito que aqueles que uma vez ouvem a palavra de Deus e pecam voluntariamente, está escrito lá em Hebreus 10 e 26, não resta mais sacrifício. Então, não há como não há perdão para as pessoas que pecam deliberadamente, como aconteceu com Ezequias, como aconteceu com Acabe e outros reis daquela época. Então, na nossa época também é a mesma coisa. Deus não tolera obstinação, endurecimento do coração. Isso de forma deliberada. Não resta mais sacrifício pelo pecado. Os irmãos podem ver lá em Hebreus 10 e 26 que está este versículo. Então, a determinação de Elias e a morte do rei. De acordo com a profecia que Deus colocou no coração de Elias, na boca de Elias,
ele não titubeou, ele não hesitou, ele não vacilou em transmitir a palavra que Deus tinha colocado na sua boca diante daquele rei, daquele monarca. Muito bem. Então, tudo indica, provavelmente, que o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independentemente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Irmão, a palavra de Deus sempre se cumpre. Deus é fiel na sua palavra, seja para abençoar ou seja para castigar. Porque alguém diz, Deus não castiga. Deus castiga sim. Há várias passagens na Bíblia que Deus castiga e Deus mata também. Está lá em Deuteronômio. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu também salvo. Né? Então, não podemos, temos que ver as duas partes da moeda. Deus abençoa, mas Deus também castiga se for necessário. Já estamos chegando no fim da nossa live, mas diz aqui o item de número 3 do tópico de número 3. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo, ou seja, capricho, em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. Ainda hoje, presta atenção, aquele tempo era tempo da lei, agora na época da graça. Ainda hoje, na época da graça, na dispensação da graça, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então, irmãos, finalizando, Deus conta comigo e Deus conta com você para disseminar a sua palavra com verdade, com coragem. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então não temos o que temer. Então temos uma grande responsabilidade, assim como os profetas do passado. Cumpriu com as suas responsabilidades, não temendo a monarquia, não temendo a ira dos reis, né? Nós também deveremos agir da mesma forma, confiando no mesmo Deus, porque o Deus de Elias é o Deus dessa igreja, é o meu Deus, é o seu Deus. Então, assim como ele foi com Elias, assim como ele abençoou Elias, assim como ele fez cumprir a palavra de Elias, com certeza também ele estará conosco, colocará a mensagem na nossa boca, e a nossa missão é falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Muito bem, aqui na conclusão da nossa lição, nós vamos ler o seguinte: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. É isso também que nós devemos tomar como exemplo para as nossas vidas. Também sermos fiéis e sempre honrar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.